Foi pedido da parte do meu Senhor a mim para trazer da igreja e de púlpito hoje aqui isso. Vai ser tratado sobre o ministério do consolo, que também se traduz por conforto, que muitos de vocês, obviamente, já devem ter feito isso algum dia na sua vida em relação a alguém em situação difícil. E essas orientações hoje aqui, bíblicas, vão traçar os objetivos centrais disso, de como se comportar ministerialmente, doutrinariamente, diante de uma situação que exige isso, amparo, ok? Por isso o ministério da consolação ou do consolo, porque existe procedimento da parte da Igreja de Cristo em relação àquilo que está acontecendo no mundo e com as pessoas, mas que existem orientações e diretrizes para se cumprir isso. Não é como a gente quer, é como está nos escritos, como ele ordenou. Exemplo, o ministério da consolação ou do consolo pelas escrituras, ele tem uma função jurisdicional. Eu vou explicar por quê. Porque traz uma relação jurídica processual de Deus com o homem quando ele consola. Que diríamos, quando Deus consola, ele ensina, ele estabelece conselho, ele doutrina. Por isso, com termos jurídicos, há expressão em específico, tá? Pastor, eu tenho que entender isso? Lógico que você tem que entender isso, porque tem um detalhe aqui, um agravante, né? Vamos dizer assim, já que é termo jurídico, a pessoa procura um consolo com Deus, ela não encontra, Deus se ausentou dela? Não. Deus está presente, mas ela não enxerga e não o vê, como também não o contempla por questões de falta de orientação e postura e comportamento. Então existe uma certa sensação hoje prevalecendo entre os mais religiosos, ou até mesmo aqueles que são mais céticos, de um Deus inativo, tá? E isso é abominado por nós em qualquer instância. Isso aí a gente repudia em qualquer circunstância. De que Deus esteja afastado do cenário da dor e do sofrimento do ser humano. Só que tem esse detalhe. Ele quer consolar, mas quer consolar debaixo de uma soberania. Não debaixo de um exercício, de um instrumento puramente filosófico. Um outro detalhe que o pastor queria tratar com os irmãos aqui, que é importante, é o apoio providencial. Quando Deus ele quer proporcionar ajuda ou consolo, o detalhe é esse aqui. Ele tem o conhecimento das necessidades profundas do homem, como também a sua dor, a situação terrível em que ele está, como também pode promover as mudanças ou as condições transformadoras disso, de transformar dor em júbilo, dor em alegria. Para vocês aí, que entendem mais, uma superação da situação que o aflige. Só que o apoio providencial na teologia compõe isso aqui, uma relação jurídica de direito e resultado, ou seja, Deus ele quer o direito da soberania para garantir resultado. E a pergunta que eu vou dizer para você aqui é essa: você está em condições e realmente se posicionaria a dar a ele esse direito para obter, para alcançar alguma coisa com ele? Esse é o detalhe. Então, em si, a palavra consolo, como expressão, ela não caminha aqui ministerialmente isolada dos termos jurídicos e da relação jurídica imposta por esse Deus. E o pastor eu vou tratar aqui. Que diríamos que quando nós entramos no mérito do ministério do consolo, nós não consolamos como sentido de incentivo, como sentido de estímulo, criando frases positivas para atender a demanda daqueles que estão vivendo um momento de falta. Quando nós consolamos, nós ministramos. Quando nós consolamos, nós ensinamos, estabelecemos o conselho do Senhor dentro daquela situação específica. Ou seja, então é um ministério aqui entre nós que acolhe essa pessoa, deixando a ela os termos desta relação
de Deus com ela e com a situação que ela vive. Ele quer ser Deus, mas ele também exige postura e obediência. O que eu quero com isso, na verdade, aqui, irmãos, é contrastar esse outro sentido, que aí eu já tenho por delírio, me perdoem, né? Porque a psicologia define que o consolo também é usado por eles. E eles trabalham a palavra consolo dentro da frustração alheia ou até mesmo no sofrimento do homem. Eles trabalham dentro de uma racionalização. O que para eles seria o consolo é um termo que precisa ser utilizado puramente por força racional para libertar o homem daquilo que ele está sofrendo. E como que eles fazem isso? Uso de metáforas. Eles criam frases e elaboram situações positivas da qual aquela pessoa que está sofrendo possa assimilar e incorporar aquela situação como se ela também fosse viver algo parecido. Por isso, semelhante, elabora algo semelhante àquilo que ela está passando, para por intermédio de sua razão, até mesmo de uma motivação, ela possa sobreviver e superar aquilo que ela está sofrendo. Dentro da teologia evangélica, ou até dentro da religião em si, eles fazem a mesma coisa. Mas o que difere da psicologia e a religião, mais especificamente o cristianismo? Que eles introduzem temas, que eles chamam de subsídios introdutórios. Eles levantam temas que estão vinculados à Bíblia, ao contexto bíblico, ao contexto do cristianismo, procurando exatamente situações positivas da Escritura para transferir aquela pessoa naquele momento em que ela está passando de sofrimento e de perda. Que diríamos, eles combinam, elaboram esses temas, elaboram essas histórias. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Morreu uma pessoa no velório. Eles já têm uma pregação elaborada para aquela situação dentro de um personagem ou de uma situação histórica do que a Bíblia conta. Para fazer com que aquela pessoa, naquele momento, se sinta dentro daquela visão histórica, dentro da vida daquele personagem de fé, e seja transferido para aquela pessoa essa visão positiva de que assim como Deus honrou lá, vai honrar também aqui, o que Deus fez lá também vai ajudar ela aqui, naquela situação em que ela está passando. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles transferem a história da Bíblia para a situação daquela pessoa e para aquilo que ela está passando ou vivendo naquele momento. Então diríamos que é um sistema que também pode ser feito com a Bíblia, obviamente, e eu vou contestar isso hoje aqui, para que gere-se, essa combinação de incentivo e estímulo por meio de histórias e frases combinadas. Uma hora pela psicologia, outra hora pela Bíblia. Seja como for as fontes, o sistema é o mesmo. Todas estas frases ou histórias, todas elas são controladas de maneira sistemática. Deus não está nisso. Eu quero dizer que por mais que seja bíblico, não quer dizer que aquilo que é bíblico e histórico lá atrás, Deus vai fazer hoje aqui. O mar se abriu lá e de lá para cá não se abriu mais. Jesus ressuscitou Lázaro, quer dizer que ele vai ressuscitar alguém hoje aqui? Mas morreu alguém. Como a gente teve uma situação patética por esses dias mesmo aí. De um pastor que acho que a mulher disse que ele ia ressuscitar depois que ele morreu, né? E o homem não ressuscitou. Depois ela teve que vir na mídia, nem chorou pelo marido. Teve que vir na mídia secular, a mídia da internet, para poder dar explicações porque ele não ressuscitou. Aí ela se enrolou mais ainda. Então é algo parecido. Tá? Eles, agora falando dentro da teologia, esse sistema, eles combinam, eles criam, eles geram essas perspectivas históricas e positivas para trabalhar psicologia da religião. Para trabalhar isso, o pensamento positivo para superar circunstâncias de desastre ou circunstâncias de dor. Então Deus é um sistema? Não, Deus não é um sistema.
Ele não é uma combinação de frases e histórias. E ele não trabalha debaixo de racionalismo. Uma coisa é você pensar, uma coisa é eu só pensar, a outra é Deus chegar e falar. A outra é Deus chegar e confirmar, e testificar. Até aí é um mero pensamento. Lembra que eu disse para vocês aqui que teologia bíblica, ela define que a ciência da fé se respalda nisso. Assim disse o Senhor. E tudo aquilo que o homem crê sobre ele, ou sabe sobre ele, Deus proporcionou de uma maneira direta. Então essa relação, ela se mantém dentro da história, dentro de uma linha linear e de também ações repetitivas, consecutivas, mas detalhe, não é porque Deus fez lá atrás que Ele vai fazer agora. Até pode, mas deve ser analisado aquela circunstância, aquela situação, aquela pessoa, aquele histórico de vida, a história daquela família. Aí é que tem que ser feitos levantamentos daquilo, para ver se realmente o que Deus fez lá atrás, Ele irá refazer ou repetir isso. Se é plano, se é propósito, e tudo isso está alinhado com Ele. Agora, lembra, ministério do consolo para nós, não tem esse sentido filosófico e convencional. Vai lá, dá um abraço, fala lá boas frases positivas, elabora ali um sentimento de meus pêsames, um sentimento de valorização em relação àquela pessoa, ponto, você cumpriu o plano de Deus. Porcaria nenhuma. Você exerceu a politicagem, você exerceu a religiosidade, você foi humano, não bíblico. Humano você pode até ser naquele momento assim, mas bíblico, jamais. Porque você pode ter certeza do que eu vou pregar hoje aqui, vai ficar muito claro para você uma coisa. Ok? A igreja de Jesus Cristo, ela não controla o que ela ensina, o que ela fala, o que ela produz. Ela não controla. Se ela for verdadeira, ela não é controladora desses aspectos. Do que Deus fala, do que Deus disse, do que Ele fez e do que está marcado dentro da história. Não é como queremos, é como Ele definiu. Amém, Jesus? Então eu queria pedir aos amados irmãos que vocês abrissem o texto de Lucas 2, 25. E a gente entra no mérito agora, de que tantas expressões, consolo e conforto, porque são as duas mais usadas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tá? O pastor, eu vou ler esse texto, depois eu venho citando outros, porque eu vou falar agora. O irmão vai ler e a igreja acompanha, por favor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém. Então note você que este homem, o justo, ele esperava o consolo de Deus. Então o que muda para nós aí? Que tanto a palavra consolo como conforto na teologia bíblica são expressões de autoria da parte de Deus. É dele. E é ele quem vai proporcionar. Então qual que é o desafio aqui? Vamos ver como isso funciona. De Deus para nós. Então já não podemos ter o controle disso. Ok? Então se Deus falar alguma coisa por nós, ou por qualquer outra pessoa em situação extrema, isso precisa ser resgatado nele. Não dentro de uma mera ciência e puramente racional e religiosa. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Ok? Não pode sair da mente. Não pode sair da situação. Não pode sair da necessidade. Não pode sair dos valores humanos. É isso. Se Deus ele tem um ministério de consolo, Ele está orientado por Ele mesmo como agir naquela situação. E se nós estamos interessados em sermos consolados por Ele, vamos descobrir isso, pô. E vamos trabalhar direito esse negócio, para não virar religião. Porque virou religião, aí é outra coisa.
Psicologia e religião são esquemas de pensamentos e ideias inatas. Evangelho é revelação. Então nós temos que respeitar isso. Então Deus tem a sua forma de consolo. Como gerou as raízes desse procedimento. E nós temos que descobrir quais são elas. Ou quais são esses elementos. Então está aí um detalhe de um homem que esperava o consolo de Deus para ele e para Israel. E ele aguardou isso orientado. Diferente de alguns de maneira aleatória. Como segue Isaías 49, verso 13, Isaías 57, 18, Isaías 61, verso 2, e combinado com esses outros versículos que eu falei aqui, prova-se que também, além do consolo e conforto serem expressões de autoria da parte de Deus, dele, essas expressões também estão interligadas extremamente com a salvação messiânica, ou com a esperança messiânica, anunciada por ele dentro da história, e isso começa como um processo ali, historicamente em Israel. Então essas palavras estão interligadas diretamente e extremamente com isso, com o personagem da salvação, aquele que seria o Cristo, aquele que seria o Messias, e esse traria a consolação, e o conteúdo do consolo. Vamos aguardar? Vamos esperar orientado para ver como é que isso aí vai acontecer na nossa vida. Isso se iniciou por Israel e posteriormente, quando se cumpriu o messianismo em Cristo, a igreja também passou a viver do mesmo critério, da mesma ciência, da mesma orientação. Então ninguém vai receber um abraço aqui. Ninguém vai ficar ouvindo frases positivas aqui. O nosso desafio, o nosso propósito é estarmos debaixo da dispensação da revelação dele, pessoal, que ali identificaremos qual é o conteúdo desse consolo e o que Deus realmente tem a nos orientar, como também nos acolher naquela situação específica. Mas vejam vocês, consolo e conforto, todos esses dois termos são termos redentivos, são termos messiânicos, são termos de salvação, por isso redentivos. Não servem para qualquer um e qualquer situação, porque tem conteúdo e orientação. Amém, Jesus? Amém ou não? Ótimo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Até aqui, você não pode usar essa palavra para qualquer coisa. Até aqui, você não pode fazer de qualquer jeito. Se você tem dever, se você tem respeito, temor com a fé, com a obra de Cristo, vai se orientar. Você não pode ser consolado e nem consolar ninguém do jeito que você quer. Você não pode levar o consolo teu. Você não pode levar o consolo da tua mente, do teu coração, extrair disso de você para alguém. Você precisa exercer o ministério disso. E quem exerce o ministério disso deve estar orientado por Deus, porque se trata de expressões que são dele. Quando Jesus, eu li até o texto de João 16 com os irmãos, quando Jesus ele dá o título ao Espírito Santo de Consolador, ele faz, se os irmãos lerem do versículo 8 ao 18, ele o faz de maneira apelativa, ou seja, ele traz o ministério do consolo na manifestação do Espírito Santo dentro de diretrizes jurídicas e também de ornamentações, que quer dizer que Jesus ele deixa claro que na ação do consolo, o Espírito Santo, quando consola, lhe dá suporte moral e confissional. Se ele for consolar, ele vai orientar, ele vai exortar, ele vai convencer, ele vai converter. É isso que Jesus deixou claro no ministério dele. Eu vou e vou dispensar sobre vós a promessa, o Espírito Santo, que meu Pai vos prometeu.
E quando ele vier, o Consolador, ele virá com ações que julgam isso: amparar o homem no conhecimento de Deus, na disciplina deste Deus, como também no convencimento de cada um desses termos. Por isso, relacionamento jurídico, relacionamento moral, confissional, porque aonde Deus se manifesta, Ele consagra, Ele santifica, Ele muda, Ele transforma, Ele não estimula, Ele não incentiva, Ele é completo. Ele pode até encorajar, Ele pode até dar o estímulo, mas com amparo da sua soberania, da sua vontade. Esse é o detalhe. Eu não vou chegar lá aí, mas até que os irmãos entenderam. Não? Você vai num velório, filho. Deixa eu falar para você, você entendeu, eu sei que você é frouxo. Você vai no velório. Quem te disse que você tem que chegar lá e consolar aqueles que estão lá e perderam um ente querido? Você tem que ir lá por forma de educação, meus sentimentos, isso é óbvio. Isso é a minha parte humana. Tá? Mas ministerial, minha função não é essa. Minha função é usar aquela situação para chegar àqueles que estão vivos na orientação de como aquela situação traduz a luz de Cristo na vida daquelas pessoas e na caminhada de vida delas, que, vamos deixar uma coisa clara, vai incomodar muita gente lá, porque não é uma situação confortável. Acabamos de perder uma pessoa aqui, e esse cara quer usar a morte dele para querer falar da nossa também. Mas muitos de vocês não exercem, não fazem, não cumprem o ministério, certo? Mas vão fazer o que lá? O papel humano e o papel político. Alguns até chegam a consolar de maneira arbitrária. Está lá com Deus agora. Mas quem disse isso? Você? E que poder que você tem para confirmar que aquela pessoa foi para o céu? Mas você faz. É assim como as pessoas agem espontaneamente e religiosamente. Só que pelas escrituras, o procedimento não é assim não. Natural, espontâneo, racional, psicológico, emocional, afetivo. Vamos dar uma força. Você não é político. E não transforma o que é cristão em humanismo. Porque o que é cristão é de Cristo. E o procedimento que se cumpre nele deixa claro uma coisa: se você for, vá como ele. E faça o que ele fez naquela situação. Ao invés de ficar contando história bíblica para estimular o outro lado de lá, interpreta aquela situação na face de Cristo e à luz do que Ele te ensinou, que é mais correto do que ficar contando historinha, como alguns fazem aí. Então, voltando a repetir o que o pastor falei, quando Jesus dá o título ao Espírito Santo de Consolador, Ele o faz de maneira apelativa, com diretrizes, de ensinamentos, de ordenações, de que o Espírito Santo e a igreja têm uma relação jurídica, porque aonde Ele consola e se manifesta, Ele dá amparo moral e confissional, orientando e instruindo como o homem tem que ser naquela situação. O consolo dele agora é saber o que Deus quer, é saber o que Deus quer dele nessa situação e não como ele vai sair dela. É fazer ele conhecer os termos e não a solução só. Para deixar claro para aqueles que estão vendendo solução para muitos aí, como uma coisa espontânea, proveniente de um amor divino e cego, que está errado. Deus vai levar em conta assim a situação daquela pessoa e também a ocorrência em que ela está, porque vai dar suporte moral e confissional para deixar claro para ela se ela está em condições ou não de receber graça e misericórdia e consolo ali.
naquela situação. Porque se tiver em falta, não vai ter. Agora você vai entender porque muita gente está achando que Deus morreu. E morreu mesmo para eles. Porque eles não querem a verdade. Eles só querem isso, o incentivo. Só o pensamento positivo. Compra a solução aí. Compra a solução aí. É assim todo dia, toda hora, são frases e frases expostas, combinadas com esses elementos de positivismo mental para elaborar isso, a imagem virtual de um mundo diferente, a imagem virtual de uma vida de superação, a imagem virtual de um vencedor, a imagem virtual de um homem e uma mulher realizada, de pessoas fortes. E na prática isso não está acontecendo, mané. Estão vendendo, mas não está funcionando. E pior de tudo que quando estes símbolos e ícones da vida realizada, né? A capa do Times, os homens do negócio, os vencedores, eles morrem até a morte do cara. E até a situação trágica dele vira um exemplo de alguém que morreu feliz e realizado. Vai ficar preso na nossa memória para inspiração. Mas foi. Se desentregou, desintegrou, desfaleceu, se decompôs. Porque é miséria. Só que a sociedade ela tenta dar exatamente isso, o slogan de um final feliz para aquilo que para nós aqui está sendo jogado como tragédia, como situação séria, e a sociedade brinca com isso. Mas em compensação, a disciplina aqui é para nós, certo? Então há um ministério de consolo. As consolações que partem de Deus, elas partem com critério de que Ele está à frente para administrar. E quando Ele administra e está à frente, elas chegam para nós assim, com amparo de disciplina, com amparo da fé.